Eu tenho na Associação Paulista de Medicina, na PNT, aqui não sei, aqui, os jovens, eu já fui presidente do Departamento de Medicina do Trabalho da isso nos anos 80, faz tempo. Da PNT, era um departamento científico da APM. Tem gente disso, né? Então, eu deixei aqui na associação, já deixei aqui um pouco do nesse departamento que eu há alguns anos como presidente. Fui diretor científico, depois presidente. Bom, vamos então ao que interessa aqui, que é essa discussão aqui do monitoramento de substâncias químicas. Eu queria pedir para o apresentador que está lá em cima, eu vou apresentar o manual. Consegue apresentar o manual lá que eu coloquei? Antes de mais nada, esse material, tudo que eu vou falar aqui, está num vi lá na Fundacentro, antes de me aposentar, que o manual está disponível, aqui, pode ficar disponível aqui na MT também, pelo site, e quem é só entrar no site da Fundacentro, entrar lá na biblioteca, manual, e baixa o PDF de graça, não tem problema nenhum. Tem 2 megas e pouco, e baixa, pode usar à vontade. Quem quiser ter escrito, paga R$10 e compra. Mas um dia. Então, tudo falar, não, tudo não, mas tem muito que eu vou falar hoje que nem ainda tem. Quem quiser pode lançar mão desse manual aí que pode ajudar. Pode voltar então aqui como é que eu faço a apresentação aqui? Ele coloca lá. Tá bom. Então, bom. Aqui. Bom, um pouquinho sobre esse assunto. Na verdade, tenho de 8 horas para falar disso. Esse curso eu já ministrei na Fundacentro o ano passado. O mês passado eu ministrei o curso. E ele às 8 da manhã às 5 da tarde. A gente está assim feito disso. Então esse curso foi lá. Foi em Santa Casa, aí eu dei pelo centro de estudos da faculdade, né, do nosso departamento. E, na verdade, ele é o segundo capítulo. Então estou começando pelo segundo capítulo. Eu estou da Fundação. Eu falei, bom, vou me aposentar, eu quero fazer outras coisas, quero me dedicar mais ainda. Então, 2 preocupações minhas, que eu ficava lá o dia inteiro, indo em volta, as coisas acontecendo, e percebendo as grandes dificuldades que a gente tinha na prática da saúde e trabalho, do médico do trabalho, não só do médico do trabalho, dos profissionais em geral de saúde e trabalho, médico em particular, em relação a agentes químicos, que é por tudo quanto é lugar, aparece esse problema. Obrigado. Bom, eu vi dois grandes gaps quando chegar aí no monitoramento. É o conhecimento de risco, principalmente o que é um risco químico. E, simplesmente, o que é perigo, o que é risco. Então, foi mal analisados, então a gente via no PPRA, no PCMSO, em ASO, um monte de químico, graves erros de reconhecimento, de identificação, reconhecimento de riscos químicos. E depois vinha o segundo problema, que é mesmo identificando certo, muitos faziam monitoramento errado. Tanto
toxicologia quanto do ponto de vista de clínica médica. Então, problemas que para mim estavam relacionados. Então, eu escrevi primeiro um manual sobre reconhecimento, identificação de riscos químicos, até porque no mundo hoje que você tem grande quantidade de informação e pouco conhecimento para entender informação. Então, hoje a gente tem as PICs que, felizmente, tem informação de produto químico, mas as pessoas vão ler, interpretar ou interpretam errado essas informações, ou muitas que estão escritas ali, as pessoas não entendem, nem sabem para que serve aquilo, e às vezes elas são essenciais para medir risco. Então eu escrevi um manual sobre isso, junto com uma colega farmacêutica, toxicologista, que foi minha colega na USP, quando eu fiz farmácia, aposentou, eu publicou esse manual. Em seguida eu escrevi esse outro, que é o complemento. Que o primeiro, a primeira parte é a mais importante, que é fazer monitoramento do que está mal reconhecido, está mal identificado, ou é um falso risco, ou, na verdade, um risco que ninguém identificou. Eu vejo sempre as duas coisas. E aí, disso, até que fui dar o ano passado lá pela Santa Casa, pelo Centro de Estudos nosso na faculdade, eu dei assim, em sequência, uns 2 sábados, né? Depois, 2, 3 semanas depois, outro sábado. A parte de identificação e a outra monitoramento. Por incrível que pareça, eu tive que cancelar o primeiro, que não tem quase ninguém se interessa por isso. Agora, o monitoramento enche de gente, então a gente tem que fazer o contrário. Começar numa boa identificação para depois chegar no monitoramento. Então, eu espero retomar esses cursos, espero que com pessoas que o primeiro sobre reconhecimento e identificação do químico, ele é muito mais importante e começa tudo aí. Então, se você identifica mal um risco, você não consegue fazer um bom monitoramento. Mas dúvidas sempre surgem aqui, eu vou hoje trazer esse assunto à baila, mas fazendo de conta que tem conhecido, o que não é verdade em 80% das vezes que é aprofundar isso. Vamos. Então, vamos lá com uma. Vou ficar parado aqui, né? Ou não, porque eu não gosto, né? Posso. Uma coisa ficar. Bom, como ele é Mayoshi Oshii, em 1980, se reuniram e definiram o que é monitoramento. Professor, mas isso é muito velho, 1980. Também, o Ramazini é muito velho e funciona muito bem. Tá? A definição está em voga até hoje, não é mudada então. Então, essa definição tem mais de 30 anos e é extremamente atual. Então, definido como monitoramento, atividade sistemática, contínua, repetitiva, planejada para implementar medidas da saúde. Ou seja, não adianta eu fazer monitoramento se eu não for implementar. Medir é bobagem. Ok. O que é ambiente? Consiste na avaliação dos agentes do ambiente de trabalho para quantificar a exposição dos trabalhadores, avaliar o risco à saúde comparados com referências apropriadas. Ou seja, eu vou medir um agente do ambiente de trabalho e ver qual é o risco à saúde. Então, é um
a primeira parte, que é o que é reconhecimento de risco. O risco é quantitativo, não existe risco qualitativo, e no Brasil existe risco qualitativo, começando pelos auditores fiscais, etc., e começa o risco qualitativo. O risco qualitativo é perigo. Risco. Risco quantitativo. Número. Se não quer número, eu avalio quanto é. Se eu não avalio quanto, eu não posso dizer risco. Mas aqui é referência para isso. Uma mais. Então, isso é o modelamento do ambiente. E os definiram como? Na avaliação de químicos ou seus metabólicos, em tecidos, secreções, excreções, área exalada ou qualquer combinação desses aí, para avaliar o risco à saúde quando com as referências apropriadas. Para a definição e modelamento do ambiente, nós vamos entender por que depois. Monitoramento biológico, simplesmente eu estou medindo o risco à saúde no biológico. E eu posso medir o risco à saúde numa dosagem no ar, por exemplo, ambiental. O monitoramento ambiental, monológico. Eles estão tendo aí, você vê que eles têm um paralelo muito. E vigiar a saúde. De trabalhadores expostos com o objetivo de proteger a saúde, prevenir o aparecimento de doenças relacionadas com o trabalho. A detecção de doenças já instaladas está fora do escopo dessa definição. Então, o que temos que saber é qual é o monitoramento biológico e vigilância à saúde. São totalmente. Muitas vezes se confundem as duas coisas e é aí que as coisas começam a embaralhar no terceiro ano. Então a gente tem que estar claro com cada um. Tá? O exame médico de vigilância à saúde é utilizado para a detecção precoce de possíveis efeitos. Efeito, problema. O que eu... Se eu tem defeito ou não, eu posso fazer um exame clínico e na minha clínico a gente sempre o nome diz é complementar. Então, o exame clínico e eventualmente complementar. E é o que nós fazemos na medicina do trabalho, estamos careca de saber fazer isso. Por exemplo, exposto a ruído, tem que fazer audiometria. O indivíduo está exposto a ruído, não é verdade? Passa pela cabeça de alguém aqui. Não. Então, o indivíduo está exposto a ruído, eu vou tendo uma perda leve em altas frequências, né? Começando a ter uma perda, como é que está evoluindo. Vou esperar o cara ficar surdo, que nem uma porta, que é aquela doença já está fora do escopo da definição, como vocês viram, que era a definição lá de 1980. Eu tenho um indivíduo exposto a herpes pessoal sólido, de sílica, por exemplo, eu vou fazer raio-x de tórax. Interessa estar pegando um indivíduo precocemente com uma perda, com uma de muito inicial, né? 1 a 0, 1, 0 na classe de radiologia do OIT. O que é 0,1, o que é 1,0? Muito, ele tem um quadro muito importante. Por exemplo, o indivíduo está lá trabalhando num movimento repetitivo, numa. Eu posso fazer exames superiores com mais acurácia, com melhor exame, um exame mais detalhado na hora que eu estou fazendo o exame clínico. Não preciso nem de complementar. Preciso fazer um exame clínico. Mas isso é do médico. Então, são exames médicos. Muito tempo
clínica médica ou qualquer outra especialidade e de ele tem por objetivo complementar o controle ambiental, sendo voltado a verificar a absorção da substância monitorada e não tem relação com detecção de alterações clínicas. Ou seja, de anos de vigilância à saúde, na maior parte das vezes. Infelizmente, existem umas exceções, mas são raras exceções. Ou seja, com as atividades de monitoramento ambiental, lá no começo, que ele fala em monitoramento ambiental e depois em biológico, você vê que as definições na União Europeia são vencidas, não é por acaso. E quando o programa de controle médico é bom ficar na cabeça da gente, claramente, o plano de vigilância e o que precisamos de monitoramento biológico de exposição. Quando é que são úteis em determinados momentos específicos. Monitoramento biológico. Que vantagens existem de realizando esses exames de monitoramento biológico? Monitoramento ambiental, ela é não é isso? A referência é feita para 8 horas de exposição. Se o é maior, devido às horas extras, por exemplo, usualmente por dia, eu avalio, por aqui eu tenho quanto ele estiver exposto lá, ele vai absorvendo e vai aumentando a substância química no trabalhador. Então eu consigo ter uma informação de nada diferente da usina. Diante da movimentação no trabalhador também trabalho. Então ele vai para cá, vai para lá, ele sai da posição, entra numa exposição maior. O trabalho vai sendo de diferentes concentrações, enquanto que a bombinha, muitas vezes, ela não pega tudo isso. Abrange através de outras vias. Por exemplo, isso é muito importante para a absorção cutânea. Pega uma tabela de limites de tolerância ambientais, CGH, tal substâncias, em algumas está escrito, a substância, o limite dela, né, o T para 8 uma mutação, pele. Quando é o seguinte, cuidado aqui é uma história parcial, porque eu estou falando que o indivíduo ele pode estar exposto a uma concentração no ar abaixo dessa daqui e acabar tendo uma contaminação por causa da ação cutânea. E eu bem isso com uma avaliação biológica, que ele está pegando e o cara absorve, tanto pela via respiratória, via gastrointestinal, e muitas coisas elas são importantes no meio de trabalho. Por exemplo, indivíduo exposto a chumbo, sulfeto, por exemplo, que é extremamente insolúvel, respira poeira de chumbo, a absorção respiratória é quase nula. Porque ele é insolúvel. Ele tem mão para conseguir absorver o íon. Então, enorme concentração no ar e a gente vai ver o trabalhador, ele não está absorvendo chumbo praticamente. Mas a via que ele absorve é a via gastrointestinal, porque aqui no pulmão vai para degluído, no ácido do estômago o sulfeto é mais solúvel.
vendo via gastrointestinal e não via ar. Muito interessante. É muito mais gastrointestinal do que respiratório. Então, leve em consideração essas outras vias. E muitas doenças, elas estão presentes no ambiente de trabalho e também estão presentes no meio ambiente. Eu consigo ver a posição global no local de trabalho e fora do local de trabalho. E também, ele leva a absorção em função de outros fatores, que é a atividade física no trabalho e fatores climáticos. Por exemplo, o momento está mais quente, então é muito volátil, que nem solvente, vai ter maior evaporação, maior absorção. Ou o indivíduo, a frequência respiratória, por causa de um trabalho de atividade física mais pesada, ele está indo mais para dentro. Então, é uma variável importante na questão da absorção de uma substância química. Atividade física no quantidade do trabalhador, então, ele faz função de fatores de idade, sexo, características genéticas, condições funcionais dos órgãos relacionados com a biotransformação, né, polimorfismo genético, influi muito na biotransformação e eliminação. Também consigo observar isso através do monitoramento. Então, ele tem vantagens em cima do monitoramento ambiental. De monitoramento biológico de exposição. Então, existe uma busca por isso. Toda substância química que é importante na exposição ocupacional, os órgãos que estudam isso, que regulam isso, tentam fazer um nível de referência no ar e, evidentemente, tentar criar monitoramento biológico de exposição. Infelizmente, na maior parte das vezes, isso não é possível. Nós vamos ver por quê. A minha monitoramento de efeitos realizados por meio de exames de vigilância à saúde. Então, eu faço exame clínico e, se necessário, complementar. Do aparelhamento de efeitos. Então, isso é essencialmente são realizados por meio de indicadores biológicos específicos, são voltados para verificar se o controle da exposição implantado no ambiente de trabalho está eficaz. O monitoramento biológico de exposição não devia ir para o médico, devia ir para o higienista. E informação médica, uma que isso leva, éticos, etc. E muito da bagunça que se tem na ação disso, tanto para a auditoria do trabalho, CRS, trabalhadores, tudo essa confusão é muito por conta da... Não é exame médico, é um exame de trabalho. Tá? Manda para olhar lá se o PRA dele está funcionando ou não. Os caras estão usando máscara ou não. Se a não está funcionando ou não. Começa a subir no ambiente. Não tem problema médico. Pode até ter problema médico, mas aí é a vigilância à saúde que vai dizer. A exposição é essencialmente uma determinação do monitoramento ambiental. Tá ok? Está ocorrendo muito. Não sei se está dando zero. Está conseguindo acompanhar. Vamos ver parâmetros, ou seja, as referências. De onde que vem isso?
as leis das salsichas e os indicadores biológicos. Tem que ter intimamente isso, para a gente poder bem. Então, os parâmetros. Tem idade aguda, que não tem muita importância, mas a gente tem que saber. Para a nossa idade, interessa muito mais os efeitos a longo prazo, os efeitos crônicos, as substâncias de pequenas concentrações ao longo do tempo. No caso aqui, são as concentrações em pouco tempo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Então, o CL50 é a concentração letal da população animal que eu testei. Os animais põem aquela concentração, 50 morrem. Então, a concentração letal é 50%. Letal é a mesma coisa. Experimentação animal com cobaias em geral e camundongo. R$1.700 para metade ratos de uma determinada população. Então eu tenho que expor a 3.700 ppm. Qual o TLV dele? Vamos pegar o TLV nos Estados Unidos. 1 ppm, eu tinha que estar 3.700 vezes mais que o limite da OSHA, do TLV, que é o lá, na OSHA, e 3.700 vezes em 4 horas ainda para conseguir matar metade dos ratos, na metade fica vivo. É diferente, é muito parecido, 13.200. O 50 para ratos, 900 miligramas por quilo, é benzeno pra caramba, viu, pessoal? Por quilo. E oral, olha que interessante, 4.920 de pressão. E é o único parâmetro de toxicologia agudo para seres humanos. Ocupacional. Isso é indicado pela NIOSH. A LH, traduzindo, é imediatamente perigoso para a vida e a saúde. E outro a gente traduz para IPVS. Imediatamente perigoso para a vida e a saúde é 500 ppm. Por que o parâmetro? Quer dizer o seguinte, quando está acima do IH é para usar autônoma. Se pode trabalhar no ambiente, ou seja, fator de proteção 10.000 respiratório. Então, o ideal é feito para isso. Então, parâmetro agudo para seres humanos. Você vê que ninguém sabe qual que é o 50 para humanos, né? Ninguém nunca testou. Mas não deve ser milhares de ppm também. Mas acima de 500 já é. Aliás, os solventes são 500, viu? Pode pegar tolueno, xileno, cetona, benzeno, estireno, o que vocês quiserem, é tudo por volta de 500 mesmo. O efeito nervoso central, é isso que interessa. Efeito agudo. Etanol, que o valor de 50 é 32.000 para rato, para camundongo, 7.000 e poucos miligramas por quilo. O é via oral para ratos e ninguém fez para camundongo, ainda se fez, eu não achei. E o 3.300.
ppm. Só que agudamente as coisas são diferentes, a diferença aqui não é muito grande, né? Aqui 500 para 3.000, aqui 1.000 para 32, 13 para 30. E quando no ar é por volta de 1.000 ppm. Então, uma coisa aguda, que é parecido os números, né? São parecidos os números agudos e são absolutamente diferentes os parâmetros crônicos, porque o que eu estou medindo é outro. Tá? Formol a 35,5% em água, 50, 267. Tá? 50, mata camundongo. Rato, desculpa. Mata de pulmão, viu? Na depressão. E 20. E formol é 20. Nossa, formol é pior do que veneno? Não, depende. Agudamente é. 20. Tão agressivo que é o formol para o respiratório. Bom, em 1807, e o IDLH, olha só que interessante, gás sulfídrico, 400 e pouco, 300, e o IDLH, pior de todos, que tu já cansou de colocar formol no nariz nas aulas de anatomia, né? Todo mundo conhece bem o carinho. Então, é o pior. Mas, tendo trabalho, IPPS, PCMSO, ninguém vai fazer isso aqui para entrar em espaço confinado. Na verdade, sim. Normalmente não exatamente todos confinados, mas espaços pequenos, fechados. Crônicos. Aos parâmetros crônicos, eu tenho que saber 3 definições. Essa definição aqui, é oficial no Brasil, são definições da Anvisa. Está na brasileira isso, é lei no Brasil. O que é Noel? Não é Papai Noel, não, viu? Dormindo lá, deixa ele dormir. Aqui é o seguinte, então eu tenho 3 para que o Noel, que é o menor nível adverso, o menor nível que se observa efeito adverso, a menor concentração da substância que causa uma alteração adversa. No é um nível que não se observa a nível de concentração, né? Pode ser no ar, pode ser em dose oral ou qualquer coisa. Nenhum efeito adverso, a maior concentração da substância que não causa efeitos adversos observados. E no é isso, que é nenhum efeito, nem adverso e nem nenhum. Então, nível que não nada nenhuma, nem curiosidade bioquímica, nada nível que nada é observado, no nível que não tem efeito adverso nenhum e no nível que começam os efeitos adversos. Não é ocupação somente, é toxicologia ambiental, toxicologia de alimentos, todos os dias usam isso. A toxicologia crônica a longo prazo é um método de partida para se estabelecer os outros parâmetros. Qualquer outro parâmetro de toxicologia ambiental, de pesticida, aditivo, tudo é feito a partir daqui. E o que é o não tem nenhum efeito adverso.
Essa é e Noel tem a eu pego Noel, uso. É que eu não vou aqui, né? Porque vai botar o esqueci. Não. E tá. Noel e estabeleço Noel e dou uma de segurança. Quando o Noel da substância, e tem, eu conheço muito bem a substância, não tenho dúvida nenhuma dos efeitos dela, conheço quimicamente, tenho grande intimidade com ela, é uma velha conhecida da biologia há muitas décadas, eu tenho dúvida a respeito dela. Pego o Noel e divido por 100. Quando a parte a gente tem, pego o Noel e divido por 1000 e falo que é o máximo permitido de aditivo ou de resíduo de pesticida ou de então, esses são os parâmetros ambientais. O parâmetro ocupacional, o que é ambiental é assim? Primeiro que eu tenho uma grande variabilidade na população. Eu velho doente, mulher, grávida, neném. Então eu tenho que saber que isso aqui é um Noel para todo mundo. Eu sei que mesmo neném, o Noel é esse. Eu baixo divido por 6, porque eu não sei a variabilidade da população. O vida ocupacional é um pouquinho diferente. Sei que são adultos, não tem nenê, não tem doente, não tem. São adultos, rígidos, etc. E também, na verdade, gestão política. Não dá para ser menos. E aí tem uma grande discussão, muito mais do que técnica, mas em geral os valores de são bem menores, é por volta de 10. Tá? Tudo que se conhece bem fica perto do Noel. Tá? Noel e tá? O limite de exposição vem do Noel com uma pequena mais de segurança, não só as mais de segurança ambientais. Então, ele tem que ficar mais esperto na vigilância à saúde, que eu posso ter sensível. Por isso que a vigilância à saúde é muito importante. Mais de segurança tão grande assim. Valor. No Brasil, a gente chama os limites de exposição ocupacional, chamados, vamos chamar genericamente de LEO, ocupacional de lei. Ele foi concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente que não causará dano ao trabalhador durante sua vida laboral. Isso é muito forte, fala que não causará. Eu não concordo com isso. Mas isso ele escreveu. E o advogado não fala que pode ser. Pode ser de lei é taxativa. Então, eles dos fundações que fizeram a NR15 78. Eu nem estava lá, né? Eu nem tinha. Na época estava lá no meio dos cursos de medicina ainda, mas nessa época, na verdade em 77, e os advogados não deixaram colocar uma definição e que é do limite velho, que é da CGH, que é verdade uma recomendação de uma ONG, não é lei. Não é lei, não tem poder nenhum, é
simplesmente uma ONG, uma associação. Ela fala que as concentrações das substâncias químicas no ar, as quais acredita-se que a maioria dos trabalhadores possa estar exposta repetidamente dia após dia durante toda uma vida de trabalho sem sofrer efeitos adversos assim ao Noel aqui. Então, que amanhã, basicamente, se amanhã muda o Noel, se não sabia, isso é muito comum. E usará. Isso está errado do ponto de vista técnico. Eu pode, nos próximos anos, pode ser que daqui o ano que vem não seja mais. Está mais do que vem do Noel. Sempre o Noel é o a partir daí eu abaixo tem o que é o GH é o TWA, né, o limite, a média ponderada no tempo, o STEL, que é o tempo exposição, que é 15 minutos, e o 100 é teto, não pode ser mais que isso, nem por um instante, é o máximo admitido. São os 3 tipos. Todo mundo falar da GH, todo mundo falar da NR15, mas existem muitos outros limites ocupacionais, que, por exemplo, a OSHA, comparável com o nosso limite limite permitida aos americanos, é a CGH que define? Não, a CGH é uma ONG que recomenda. Quem manda? É a OSHA. Não, a NIOSH também não manda nada, ela recomenda. Até que ela chama de HEL. Recomenda. Global Safe Executive, que é a união também aplica o WELL, Workplace Limits. Agora, os WELLs lá, então sim, é TPM, recomendado, ninguém vai prender, arrebentar, não sei o que, bababá, porque passou o limite, nada disso, não tem sentido isso. Deu 11, chama a polícia, né? Faz um escândalo. Cabe dos limites. Então, eles é equação. Muito são. A Agência Europeia de Saúde e Segurança no Trabalho, tem chamado SCOEL, que é o Comitê Científico de Limites Ocupacionais, que publica um negócio que chama WELL, Occupational Exposure Limits. Ser obrigatório, que eles chamam de binding, zero, quer dizer, OED, e os indicativos ou recomendados, indicativos que tem o izinho na frente. Agora, a SCOEL, que ela recomenda, ela fala lá os limites da gente. Se aqui é um limite, recomendando isso. Não é para passar. Agora, esse é obrigatório. Algumas. Por quê? Tanto de um quanto de outro, é do país, da União Europeia. Ninguém é obrigado a adotar. É totalmente diferente. Então, os países não adotam. Simplesmente recomenda técnica. Isso aqui não é de hoje, pode ter mudado, isso aqui é de 2 anos atrás, as coisas são dinâmicas, mas eu queria, é mais para vocês terem um exemplo didático disso. Então, vou pegar o benzeno, por exemplo,
de tolerância do Brasil, na verdade, é o VRT, que está na NR15, que não é bem limite de tolerância, mas que chama-se VRT, mas é 1 ppm. A ONG americana, conhecida como a CGH, ela fala que é meio. PG nos Estados Unidos é meio, uma ova. O limite nos Estados Unidos é 1. A 10, viu? Vocês terem uma ideia. Já manda e é 1. E o Reino Unido adotou 1. Brasil 8. A 20. Como nós somos sacana, nos Estados Unidos o limite real é. Você vê que aqui os ingleses citação, só que ele é indicativo. Esse não é Biden. Obrigatório. Benzeno é 1 obrigatório. Tem que. Esse é importante. Pode passar, porque é importante. Recomendação de uma ONG. 0,1 no Brasil. 0,05. Olha a OSHA, também 0,05. Então, metade. 0,15. Adotam menor que a recomendação da União Europeia. Então, você vê que é extremamente variado isso. Enorme. Eu posso escolher clorofórmio, Brasint, OSHA, 50. Qual que é o americano de clorofórmio? É 10? Não, é 50. Qual é a recomendação europeia? 2. Então, olha. É recomendado, é obrigatório. É 2, mais que 2 também não é para matar ninguém. A NR15, é que ninguém sabia que o exame era neurotóxico. Foram descobrir só muito depois. 500, 10 vezes maior. Aqui, 20. A sensação de posso 2000, né? A diferença também são assim, são da ordem de grandeza parecida. Agora, eu tenho que saber que os limites de posição ocupacional podem, né, mudar com o tempo. Então, o benzeno na CGH, em 1972, foi 25 ppm, era de 25 ppm. Hoje, por quê? Está escrito lá o porquê. Você, na época, nos anos 70, por 5, não nada de leucoplasia, leucopenia, plaqueola ou hipoplaqueola. Isso não acontece. Você precisa de doses muito elevadas de benzeno. Precisava ter uma hipodisplasia para depois aparecer uma leucemia. Só que isso não é verdade. Mesmo sem hipodisplasia, o cara tem a hemograma normalzinho a vida inteira e aparece com uma leucemia aguda. Ou também é ligado a benzeno. Independente da via prévia. E saiu para 1. Então hoje é meio, 1, mas é tudo baixinho. Por quê? Por causa da leucemia. Que da você abaixo disso. Quanto menor o risco? Quando é que o risco é 0?
só com zero benzeno. Existe zero de benzeno? Não. Só é que não está aqui dentro. Vou medir, vai ter. Alguns as zonas urbanas tem bastante. Os americanos tem muito mais que aqui no ar. Nossa gasolina tem pouco benzeno. Nossa gasolina tem muito álcool, que é bem favorável. Então, eu falo assim, não tem, a zero não existe. Então, tem que ter um parâmetro. Então, o parâmetro pode ser 1, pode ser 2, pode ser meio, pode ser 0,06, mas eu tenho que ter um número. Ok, entender? Muito tempo. Por quê? O Noel mudou. Por que o Noel mudou? Porque se achava que o efeito adverso era primeiro o efeito de hipodisplasia de medula para depois a leucemia, mas não. O efeito adverso, displasia, eu posso ter. Então caiu. Existe Noel para benzeno? Não. Mas eu tenho com isso. Correndo, não, né? Tá dando para acompanhar, pessoal? Se tiver, vocês gritem. Vamos de indicador biológico, ou biomarcador, um outro nome chique para ele. Que tipos existem de biomarcador? Então, eu tenho, primeiro, dose interna de efeito de suscetibilidade. Eu tenho 3 tipos de indicadores. Na prática, na meu trabalho, eu só uso os 2 primeiros. Esse aqui é proibitivo, ético. Eu não posso discriminar trabalhador por sexo, por raça, mas não trabalhar. Não pode. Isso é inaceitável. Então, nenhum indicador de saúde ocupacional. Então, nós vamos chamar aqui biológica de exposição ou de dose interna. Ele relaciona com a quantidade de agente químico, do agente químico que penetrou no organismo e foi efetivamente absorvido. A partir do indicador se pode estimar qual é a concentração ambiental do agente. Critério de dose interna. O indivíduo colhe um fluido, vou lá e valor, eu tenho uma ideia de quanto que ele estava se expondo em relação a isso. O Léo, acima do Léo ou abaixo do Léo. É isso que eu estou vendo só. Está claro? O indivíduo biológico de dose interna, ele tem que ter relação com a concentração ambiental que o trabalhador está exposto. Óbvio, a relação entre o que o indivíduo está exposto com o que está no corpo dele aparecendo, está, na verdade, não, ela é matematicamente bem estabelecida. É o chamado coeficiente de correlação de Pearson. A correlação de Pearson, na toxicologia ocupacional, não, e tudo, patologia. Vai subir tanto o nível do mar, a temperatura vai subir tanto. O que os caras estão fazendo? Eles estão estudando o coeficiente de correlação de Pearson do CO2 no ar com a temperatura do mundo. Fazendo tudo. Quanto tem de radioato tal hoje? Quanto tem de carbono hoje? Quantos anos é? Tem correlação. Faz com tudo. Com tudo. Esse coisa está envolvido a ciência quase toda. E esse de 1 a mais 1, quanto de menos 1 ou de mais 1 melhora a correlação. Mais
maior o outro. Quanto maior um, menor o outro, mas tem correlação. Muito, mesmo no manual que eu escrevi, não aprofundei, porque eu sei que médico tem alergia de estatística, mas então não é aprofundado. Eu simplesmente deixei muito superficial de propósito, não ninguém lê aquele negócio. Porque, além do peso, eu tenho que trabalhar qual é a significância. Mesmo o Pearson, às vezes, com significância grande, está bom. Então, que aí já complica tanto. Vamos deixar só para ter uma ideia, a noção de como é que as coisas são feitas. Então, eu sei de Pearson, quando eu quero curva, e esses são os pontos que são correspondentes e vezes tem. Tá legal, ácido púrico na urina, tolueno no ar, eu vou 0,97 para uma constante de 0,1. E consigo ver que eles são maior um, maior o outro, estão muito bem correlacionados, perto de 1. E nessa curva eu tenho um y igual a 51 mais 0,024 de x. Ou seja, se eu pegar uma concentração dessa e jogar aqui nessa equação, eu sei quanto de público, quer dizer, sei não, estimo. Eu não preciso de todos os pontos. Eu posso aqui jogar nessa equação e jogo lá. Isso é o método dos mínimos quadrados, a equação da reta. Então, a equação da reta. Tá certo? O que é isso? Vem da ACGH. CGH ela tem duas publicações importantes, né? Mas duas importantes e correlacionadas. Todo mundo conhece a primeira, que é o livrinho da CGH, que vem todo ano com os limites de tolerância, não é assim? Todo mundo conhece o livrinho lá. Uma é essa, é com a documentação dos por que tolueno é 20, cloroformo é 50. Tem lá 20 páginas de escrita, bibliografia, tudo, a revisão, parece medicina baseada em evidências. Da onde que eles tiraram essa salsicha aí? Como é que eles chegaram que o tanto? Tá? Publicação, nesse mesmo CD, tem começaram no limite de biológica de exposição, o Biological Exposure Index, o BEI, o indicador biológico. Como é que eles chegaram no indicador biológico de exposição? Eu peguei, aqui é um capítulo, faz parte lá, tem páginas e páginas e páginas, é enorme o capítulo, de transmucônico é indicador biológico de exposição a benzeno. Está claro? Só. Não tem segredo. É o que? Ele é mucônico, né? É o miligrina, ppm de benzeno, R. Só discutindo R aqui. Então, eu decidi meta-análise. Eu pego um monte de trabalho publicado a respeito de correlação entre transmucônico e benzeno no ar e vejo quais são os coeficientes de correlação e quais são as equações de reta que deram. Na verdade, equação de curva. A reta, que nem aquela que eu usei anteriormente, é só para... Normalmente, é logaritmo. Em geral, são logaritmos. E a curva aqui, por exemplo, aqui, essa referência aqui, 0,89 log
de benzene ppm mais 0,041 é igual a log mucônico em miligrama por litro. Então, a ação aqui está permeando R aqui é maravilhoso, esse aqui já é mais baixo. 160. Aqui tem uns baixinhos. Maneira. Então tem aqui tem várias páginas de tabela. Eu peguei 2 pagininhas do final aí, coloquei para vocês verem. Então essa é a questão. Para dar um indicador biológico, eu preciso ter o quê? Isso. Tá claro? Então, por que eu trouxe a discussão do coeficiente de Pearson, todas, para você? Por um motivo. Eu posso fazer análise muito sem análise, como é fácil. Você pega lá, urina, mostra muito de ingere a método de absorção atômica, no emissor de plasma, e faz. E que tem relação com alguma coisa? Bom, fazer análise de um biológico é a coisa mais fácil do mundo. Agora, texto analítico, tanto por creatinina, tantos microgramas por ml de sangue, isso. Nada. 12, você vai lá na CGH, você tem mais de 700 substâncias químicas que têm limite de exposição ocupacional. Tem lá. Na hora que não tem indicador biológico de exposição. Porque a maior parte das substâncias na correlação entre a substância no e o biológico. Se fazer, pensa que assim, não deu. Ele sabe tudo. Tem 695 da prioridade da CGH. Prioridade. Tá vendo? Prioridade número 0. Não, porque não há correlação. Do NSO, que é fato. Não existe. Mas, anho, zinco, amonário, tudo mais sim, mas não é indicador, não tem na CGH, não tem na HSE, não tem na SCOEL. Então, não tem correlação com coisa nenhuma. No ar, a urina e o sangue estão ali, estabilizados. Por quê? Lá ninguém sabe, mas a ciência desde Galileu é assim. Ela é mental. Eu vou ter explicação depois, né? Eu vou
vou tentar elaborar teoria para explicar. O fato é que não tem. Você pode fazer o que você quiser. O primeiro cuidado é a traquitina que está aí, tem ou não tem? Não. E parar. E aí o laboratório te dá, deu tanto de cobre, o cara liga, o que que faz? Liga para o Tarcísio da Fundacentro, né? Ai, eu fiz um cobre de alto em todo mundo, até o dono da fábrica e tal, o que que eu faço agora? Pergunta, não sei, eu também não sei, vai fazer com isso. Não é indicador. Mas tem dosagem de cobre. O laboratório faz, para que serve dosagem de cobre? Para ver se é de Wilson. Não é uma. Não tem. Tem limite, o cara deu. É o valor de referência, manganês, por exemplo. É o valor de referência da mal, que todo mundo sabe, se dosa centenas de pessoas, qual é o valor de referência de manganês no sangue dos europeus. Tem que falar tanto. Esse valor no limite do trabalho. Nada, é uma curiosidade. Tanto. Mais uma vai do ponto de vista ocupacional. Eu tenho certo. É uma ilha, correlação existe, eu tiro uma curva de correlação muito boa. E agora, eu tenho para comparar, não é isso? Primeiro, é ter correlação. Tem correlação. Limite, SIC, né? Entre aspas aqui, porque na verdade não é limite, chamados limites biológicos de exposição, que eu estou chamando genericamente, pode ser IP, pode ser Biologic Exposure Index, o nome derem. Tá? O nome é a mesma coisa. Com o que eu comparo isso? Eu chego ao resultado, eu olho. Está ruim? E aí? Então, como é que eu comparo isso? Eu preciso ter uma referência, né? Então, isso aqui é IDMP. Fala que o valor máximo do indicador biológico para o qual se supõe que a maioria das pessoas ocupacionalmente expostas não corre o risco de dano à saúde. Mas é muito valores guia de orientação para avaliar. Vamos ver com calma isso aqui. Valor está ficando doente? Não, né? Então, para avaliar os resultados do monitoramento biológico, definindo como os níveis determinantes que mais provavelmente serão observados em amostras coletando trabalhadores saudáveis que foram nossas substâncias químicas na mesma intensidade que trabalhadores com exposição respiratória no limite de exposição ambiental, TLV. O que quer dizer isso? O TLV, ele lógico, nós vamos ver. Mas se o TLV, ele está, o valor do limite é acima do bem, provavelmente está acima do limite do Léo. Se ele estiver abaixo do bem, provavelmente ele está abaixo do Léo. Só isso. E o Léo pega a equação da reta obtida, na verdade, vocês viram que a maior parte é uma curva, calculo o limite da exposição. O que é o Léo? É o X. O que é o LB? É o Y. Média. Qual é o limite? Tanto. Calcula o Y.
no caso do transmucônico, eu faço a esteira toda, mais uma, vamos dizer, me dá um monte de logaritmo lá, com logaritmo, conta daquelas curvas lá, e faço no final uma meta-análise. Então dá mais nem menos por aqui. Quanto que dá aqui, transmucônico esperado nessa equação? Tanto, nessa aqui, tanto. Mas, mais nem menos aqui, vai 500 miligramas de metro cúbico por grama de creatinina. Pronto. Por grama de creatinina. E assim faz. Pega o meio, e vê quanto põe na curva, põe na equação, calcula. Simples. Mas antes, se tiver uma correlação boa e não tiver a curva, eu consigo fazer. Os LEOs são chamados de OLV, Operational Exposure Limit Value. E BMV, Biological Monitoring Guidance Value, quer dizer, o valor guia de monitoramento biológico. Não é limite, eles chamam, talvez seja mais correto chamar isso. É um valor. Viram que eu tenho uma correspondência entre o LEO e o limite biológico de exposição, não é isso? Eu não substituo na forma para dar o limite, para dar o é assim que funciona? Por isso tenho que usar a mesma fonte. E é outra armadilha para nós médicos de trabalho. Ocupacional de chileno, verdade, né? Que são os 3 isômeros. Na CGH é 100 ppm. O hipúrico na CGH é 1 creatinina. Fala que 50 ppm. Esse, por eles é esse, é o WEL, né? O Place Exposure Limit, é outro nome. Eles falam que é 50. Tá claro? Você vai lá no indicador biológico, o ácido metilhipúrico, 6 molas, eles adoram falar em mol na Europa. Aí você calcula 1 grama por grama de creatinina. Por que 1,1? Porque isso aqui é mais baixo. Acabou. Do Y, a equação pode ser a mesma. Ah, professor, mas não devia ser metade aqui? Não. São lineares. São curvas mesmo. Então, dá 1,5, 50 dá 1,1. Por isso, biológica de exposição na R 1,1 e CGH na HC 1,1 e CGH 1,5. E se o limite desse aqui, tentar fazer monitoramento com isso, usar esse, fazer isso, usar o NR15 e a CGH para fazer o indicador biológico, olha a confusão que você está armando. Porque ele está parando do NR10, da NR15, que é altíssimo. Aí você usa o biológico exposure para a CGH. Só que você tem tudo. Não falando de sei lá, substância pode ser uma. O L fala que é 100. Então, está sempre abaixo de 100. E o limite. Então, para ele está bom, está dando 20. Biológico está dando 20 o limite biológico. Se você está vendo o indicador biológico acima, fala, tá ruim. Tá certo? Deu para entender?
aqui para essa coisa. Se eu usar no ambiente, Léo, você tem que usar o correspondente dele do cidadão da comparação. Tá claro? Mais aqui. Só então, se o Léo for alterado, automaticamente o limite biológico de posição também é alterado. Claro, se X muda, na verdade, se o Y muda, às vezes, exemplo do benzeno, temporariamente, muito fazer a dosagem de relação sulfato orgânico e inorgânico na urina para exposto da benzeno. Qual era o limite de tolerância? 100 ppm. E a relação chamada quando deixar exposto a 5, a 15 ou a 20, não muda nada. Deixa não. Para quem estava abaixo de 10, acima de 10. Quando o do fenol não tem correlação, o R não é péssimo. Quando níveis muito baixos. Que são transmucônicos. Então, o fato chegou no transmucônico. Tá? Tipo quando a historinha da Nante, quando eu trabalho na Santa Casa, e evitaram da Nante no Congresso, aí tinha o Dr. Paulinho, o Dr. Bernardo, o Dr. Diogo, Caminho Alves Ribeiro, da Saúde Pública, grupinho. E estava tirando sarro que era a mesa do sulfato. Tão velhos que eles já tinham feito sulfato, né? Então eu não entendi a piada, depois que eu vim entender que era o tempo que fazia sulfato. Eram tão velhos que eles tinham feito sulfato. Isso. E eu estou velho hoje, eu fui do tempo do fenol, tá? Fiz muito fenol nos anos 80 e hoje caiu. As coisas, o pessoal novo fizeram o transmucônico, né? Bom, e biológico para caracterizar efeitos de uma substância. Se o valor do Léo é alterado, o limite biológico também é. Da mesma fonte ou instituição, ou local, né? Mas tem que ser a mesma de uma relação elevada. O momento da coleta também é crítico. As substâncias de meia-vida muito curta, a coleta tem que ser feita no final da jornada. Então, benzolueno, xileno, MEC, estireno, THF, tetrafurano, metanol, tem que ser no fim da jornada. Substâncias da coleta tem que ser no final. Desculpa, aqui está errado. Final da jornada não. Aqui pode ser no final da semana. Quando der 100 dias, cloro de benzeno, inexano, carbonetos citáticos, imagina, ninguém faz. Isso de elevada meia-vida, que nem chumbo e cádmio, pouco importa. Para começar a ler, mercúrio, 1 ano, cádmio, 6 meses, chumbo, 4 meses. Mas tá bom, não deu tempo. Tá claro? Estou aqui, já está me apertando aqui com a indicação representa o resultado de uma interação bioquímica entre a quantidade da substância química absorvida e os receptores biológicos, os sítios ativos do organismo. O
precoce e irreversível. E o escolhido tem que ser o crítico primeiro que aparece. Aqui eu não estou falando mais de exposição. Eu estou falando. Então, o chumbo, o efeito crítico dele é o síntese do M. A síntese do M. E indicadores desse efeito crítico aqui, que é a atividade da delta-ALA-D, a aminorevulina urinário, eritroporfirina ou zicoprotoporfirina, tudo isso mostra o dano do chumbo. Então, isso não é. Então, nós vamos ver o chumbo em particular. Inibidor da acetilcolinesterase. Eu tenho que fazer atividade da acetilcolinesterase. E a definição da EPA, Agência de Proteção Ambiental Americana, o MS e a Comunidade Europeia, como é que eu estabeleço um limite biológico de exposição para indicadores de efeito? É em cima do efeito mais que eu consigo medir adverso. Tem que ser reversível, não pode ser irreversível. Tem que ser reversível. Então, tem toda a definição aqui disso, no limite, nos IBIPs ou nos BEIs, de indicadores de dose muito simples. Põe X e calculo Y. Aqui não, eu não tenho X para calcular. Qual é o que está acontecendo no carro? Isso é complicado, mas eu tenho que medir qual é o dano que eu aceito. No indicador de efeito, um trabalhador, quando apresentar resultado acima do LB, ele tem que ser afastado, tratado, etc. Ele está sofrendo efeitos adversos da substância química. De efeito, ele simultaneamente biológico e indicador de vigilância à saúde, ele é o próprio, não precisa fazer um indicador de vigilância à saúde. Não é para se preocupar com efeito. Pode dar doença química, pode. Ele não tem. Não é o indicador que vai dizer isso. O indicador, ele está com dano hepático, está com algum dano, está com a substância lá, está causando. Está claro? Agora, eu acho que é azar, alguns indicadores de exposição, chamado ou dose interna, têm correlação com indicadores de efeito que podem ser, na prática, utilizados como se fossem. Exemplo, chumbo. O famoso do R, conceito de correlação, olha ele aqui outra vez, né? Ele está em todo lugar. Os microgramas por CML e os porfirina em microgramas por CML. Então, o que o chumbo no sangue é? Ele é um indicador de dose interna para um toxicologista. Efeito do chumbo afasta o trabalhador, está doente, está tendo efeito adverso, bababá, não é isso? Só que intimamente correlacionados. Quando o chumbo maior, qualquer zinco-proto, eritroporfirina livre, qualquer um, todos são correlacionados e muito bem correlacionados. Ou na prática, eu sou autorizado ao chumbo no sangue como se ele fosse um indicador de efeito, mas ele não é. Significado clínico. Por quê? Existe isso na toxicologia? Não, só na MR. Porque como é que vai se falar que a dose interna do toxicologia
tiver o chumbo alto, eu tenho que afastar ele do trabalho, porque ele está tendo efeito. Por quê? V9 é coordenada exponencial. Exponencial aqui é o E, né? Lembra do número mediano? É exponencial de 0,04 de chumbo no sangue. Essa correlação aí. Então, correlação com esse é um significado clínico. Eu tenho que, além de ver o ambiente de trabalho, tá tratando, etc. De dose interna que não tem correlação, que é a grande maioria, eu afasto o N, posso até afastar por causa do NR7, que tem aquele item 747 que fala afastamento até normalização do exame. Na parte das vezes, a normalização se dá em horas ou em dias. Eu baixo aqui na prática. Né? O ácido púrico vai abaixo. Porque, senão, não vou ter como estar respondendo dúvida, mas a gente tem muito, ter uma ideia. Teria que falar ainda de valor de referência à normalidade, que é o valor de background. Quando tem, aqui tem um libanês, né, que mostra trabalhador do Brasil que estavam expostos 300 vezes de quase a urina é igual. O que eu fiz na prática? Nada. Tá? Então, agora um programa de monitoramento biológico. Opa, só lembrar o seguinte. Biológico de eleição interna pura, pré-diagnóstico, porque o vídeo não está exposto. Porque tanto faz, se der alto, se der baixo, não muda o meu. O que me interessa na admissão e na demissão é vigilância à saúde. Só. Agora, na hora que ele entra, por exemplo, ele vai trabalhar com uma substância mielotóxica, ou vamos dizer, hepatotóxica. Eu tenho que saber como ele estava, como é que está o fígado dele, na hora que ele sair também, se ele está normal. Agora, se debaixo do indicador, tanto faz. E muitas vezes as pessoas ficam fazendo indicador no admissional, pessoal do interior, não, demora uma semana, o trabalhador lá para dar um A, para fazer um ácido púrico na urina, não tem sentido, né? O mais alto que esteja esse púrico ou mais baixo, não quer nada. Primeiro que não vai dar nada, né? E assim, então, tem que tomar com isso. Tá, deu o ambiente apto. Fica porque tá bom, o rim tá bom, tá tudo bem. Apto. Deu deu dano hepático, até prova de contrário é hepatite tóxica. Pode levar viral começando, mas vai discutir isso fora da ação ao agressor hepático. Não é? Então, os cuidados na hora de trabalhar são muito importantes. E discutir que é importantíssimo, aqui não dá tempo, é uma discussão de 2 horas, mais ou menos. Se dá para fazer isso, que é aqui, que essa é outra questão. Mas é o seguinte: quando eu faço monitoramento biológico de exposição, que é uma exposição que justifique o monitoramento, outra discussão importantíssima. Aí você está lá, tem lá qual é a concentração que ela está? Quanto justifica eu fazer, quando não justifico?